Seja muito bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos. Nós seguimos com a nossa série desse trimestre sobre doutrinas bíblicas, razão da nossa fé. Importante você ter em mãos a sua Bíblia para lermos algumas passagens. Importante também nós juntos orarmos a Deus para que Ele nos oriente nesse estudo. E eu convido você a fazer isso comigo nesse momento. Nosso Deus, nós te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Agradecemos-te pela participação de cada pessoa que nos acompanha nesse estudo. Te pedimos que Tu nos orientes, Senhor, e que Tu nos ajudes a colocar em prática aquilo que viermos a aprender. Em nome de Jesus, amém. Nessa série que nós estamos desenvolvendo sobre doutrinas batistas, razão da nossa fé, hoje nós chegamos num tema que é sobre o reino de Deus. Aí vem uma pergunta logo de cara, porque o reino de Deus não é uma coisa tão simples de nós entendermos. A pergunta é como entender o reino de Deus, onde ele se localiza. Ele tem um território, ele tem uma constituição, esse reino tem uma constituição, ele tem quais são as coisas que são importantes nesse reino, como a pessoa pode ser cidadã desse reino, como fazer parte dele. Então, existem várias questões que, ao longo desse estudo, nós pretendemos responder. Portanto, vamos tentar respondê-las para nos ajudar a entender esse conceito do reino. A vinda de Jesus durante o seu ministério, a vida de Jesus durante o seu ministério terreno, foi essencialmente, teve como objetivo mostrar o que era o reino e como a pessoa poderia entrar nele. Era uma das grandes coisas, um dos grandes tópicos que Jesus pregava. O conceito de reino teria surgido com Jesus ou é algo que apareceu antes dele? Quando é que surge esse conceito de reino de Deus na Bíblia? Alguns comentaristas sugerem que esse assunto aparece logo no início das Escrituras, lá no livro de Gênesis, quando Deus criou os céus e a terra. Naquela circunstância, ele era o Deus supremo, tendo nomeado Adão e Eva como seus regentes, com a função de supervisionar a criação. O texto de Gênesis 1, no verso 26 e 28, usa a palavra sujeitar a terra e ter domínio. Essas são linguagens típicas do contexto de um reino. No entanto, o fato de Adão e Eva terem desobedecido a Deus, eles acabaram perdendo a prerrogativa de participarem do governo da criação. É possível que tenham permanecido com algum domínio, representado nas conquistas e realizações da humanidade ao longo da história. No relato da criação em Gênesis, observe que Satanás já opera como inimigo do reino. Ele começa a atuar com algum tipo de governo na terra, embora limitado por Deus. Há várias passagens bíblicas sobre essa função de algum tipo de governo ou de influência de Satanás. Mateus, capítulo 4, versos 8 e 9, é uma dessas passagens. Trata-se daquele episódio quando Satanás tentou Cristo oferecendo-lhe reinos do mundo se ele apenas se curvar-se a ele, Satanás. E eu convido você para juntos nós lermos essa passagem de Mateus 4, versos 8 e 9. Ele diz assim: o diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Vale notar que Satanás, desde muito tempo, governa a terra de alguma forma, fazendo valer sua vontade. Isso se dá através daqueles que são tentados ou orientados por ele e que têm influência em certas áreas. Satanás pode governar e mandar e pode levar pessoas a fazerem o que ele quer, mas suas ações em um nível mais amplo sempre estarão limitadas pela soberania de Deus. No próximo quadro, nós vemos um pouco do conceito do reino no Antigo Testamento. Com o surgimento da monarquia em Israel, com a escolha do rei Saul e depois do rei Davi, o povo de Israel passou a ser reconhecido politicamente
como o reino de Israel. Posteriormente, após a morte de Salomão, que era filho de Davi, esse reino se dividiu em dois, ficando o reino de Israel ao norte, com 10 tribos, sendo a capital Samaria, e no reino do sul, o reino de Judá, ficou com as 2 tribos restantes, sendo capital Jerusalém. A partir de algumas gerações após essa divisão do reino, as pessoas começaram a almejar um bom rei como Davi havia sido. Eles queriam um governante que pudesse reunir novamente as 12 tribos de Israel, unificando todo o Israel. A esperança de um novo Davi começou a se desenvolver depois que muitos reis falharam em governar com justiça e retidão. A esperança era que um novo rei, que seria um Messias quer dizer ungido, trouxesse de volta as glórias do reino davídico. Isso implicaria em alguém que surgisse como um libertador de Israel. No caso dos judeus, a noção do Messias libertador, que viria restabelecer o reinado de Davi, ou como Davi havia reinado, se fortalece no exílio da Babilônia. Quando o templo foi destruído e os judeus exilados, o povo começa a procurar um novo rei na sua expectativa, novo rei que pudesse restaurar a nação à sua antiga glória. No final do exílio, 70 anos depois, os judeus pensavam que o Messias viria com o retorno deles a Israel e a reconstrução do templo lá em Jerusalém. Para eles, o rei ideal seria alguém da linhagem de Davi. O novo Davi unificaria Israel e governaria então com retidão, que é o que eles desejavam. Com o passar do tempo, a expectativa de um rei ideal, o Messias, foi sofrendo alguns ajustes, sendo transferida essa expectativa, essa ideia para um cumprimento escatológico, alguma coisa que viria ou virá acontecer apenas no final dos tempos, segundo a expectativa deles. Essa esperança, então, de um futuro libertador ficou conhecida como a expectativa messiânica. Quando os cristãos pensam no Messias, eles pensam em Jesus. Para eles, Jesus é claramente visto como o ungido prometido que cumpre a esperança messiânica do Antigo Testamento. No próximo quadro, nós vemos agora algo sobre o reino de Deus, mas no Novo Testamento. Quando chegamos nessa parte da Bíblia, no Novo Testamento, vemos os evangelhos demonstrando claramente como os judeus estavam esperando pelo Messias e pelo seu reino. Eles estavam sob o domínio romano, contando que Deus lhes enviasse um libertador, como ocorrera com Moisés lá no Egito. Com esse libertador, eles esperavam que o reino de Deus seria fisicamente restabelecido. No entanto, especialmente na concepção cristã, esse reino não seria inicialmente estabelecido como um reino físico, mas sim como um reino espiritual. Enquanto Cristo vivia e ministrava aqui na terra, as pessoas continuamente lhe perguntavam sobre esse reino vindouro. Por exemplo, em Lucas 17, verso 20 e 21, Cristo disse isso aos fariseus que perguntavam sobre quando o reino viria. A essa pergunta, Jesus responde: o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão, ele está aqui ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. O fato é que o reino de Deus estava se efetivando com a presença e com o ministério de Jesus aqui na terra. Ao falar às pessoas, Jesus regularmente as convidava para entrarem no reino. Mas o que Jesus queria dizer quando falava sobre o reino dos céus ou sobre o reino de Deus? Certamente não era um reino político, mas uma nova forma pessoal de viver submetida ao governo de Deus. Significava as pessoas aceitarem Jesus e adotarem a conduta e os princípios de Deus em seus corações. O reino objeto do convite não era nem político e nem era também a igreja.
Jesus não estava falando de uma área geográfica como a Terra Santa ou como o Templo. Ele também não estava falando de uma entidade política como a nação de Israel ou como o Sinédrio. Jesus não estava limitando o reino a um grupo de pessoas como seus discípulos ou como a igreja. Pelo contrário, ele mostra que o reino de Deus é o governo de Deus, independentemente de qualquer área geográfica ou qualquer questão geopolítica. Note que, ao falarmos em governo de Deus, isso implica haver um povo a ser governado por ele. Por isso é que Jesus chamava as pessoas para entrarem no reino de Deus e fazer parte dele. No próximo quadro, uma pergunta: quem Jesus convidou para entrar no reino? É muito interessante notar quem ele convida. Ele convidou a todos aqueles que, de alguma forma, estavam ao seu alcance. Isso pode ser uma surpresa para muitas pessoas hoje. Ele não restringiu o convite a pessoas respeitáveis e religiosas ou a pessoas predestinadas. Ele também não limitou o seu convite aos ricos e poderosos. Ricos e poderosos, por exemplo, não convidá-los se contrapunha de alguma maneira, contrariava de alguma maneira o senso comum da época, que considerava que riqueza e poder eram sinais das bênçãos de Deus. Ele chegou até a dizer que seria mais difícil os ricos entrarem no reino do céu do que um camelo passar pelo olho de uma agulha. O reino, portanto, foi oferecido a todos, por conta do amor, da graça e da misericórdia de Deus. Além de Jesus, seus discípulos pregaram sobre o reino de Deus, quando foram enviados pelo Mestre pelas estradas para exortar todos, sem distinção, a entrarem no reino. Em Mateus 21, no verso 31, Jesus diz que cobradores de impostos e prostitutas entrariam no reino antes do que muita gente que se achava religiosa e virtuosa. Falar de salvação é falar do reino, e isso pode ser expressado de várias formas. Depois que Jesus voltou ao céu, os apóstolos não continuaram a fazer do reino o tema central das suas pregações, mas enfatizaram os temas de vida eterna, de salvação e de perdão, dentre outros assuntos. Ao fazer isso, eles não estavam abandonando a preocupação de Jesus com o reino de Deus, mas estavam simplesmente expressando a mesma ideia à maneira deles, um pouco talvez diferente. Falar de salvação é falar do reino, e isso pode ser expressado, por exemplo, de algumas maneiras. Deus está graciosamente dando a salvação como presente gratuito, ou seja, na linguagem do reino, ele está estendendo o reino. Outro exemplo, qualquer um que receba a salvação, entra no reino por meio do seu filho Jesus, que é o rei, né, daquele reino. E essa salvação começa agora. A expressão que nós encontramos sobre isso é que o reino está no meio de vocês e será concluído no futuro. Não se sabe quando, mas a plenitude do reino, a volta que ocorrerá na volta de Jesus, virá inesperadamente como um ladrão da noite. Mas um ponto importante a considerar é que o reino não é apenas futuro, mas é também presente. Lá no texto de Romanos 14, 17, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, nós lemos que ele diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. No próximo quadro, nós aprofundamos um pouco mais o conceito sobre o reino de Deus. A natureza desse reino, como nós já vimos, não é um reino deste mundo, como afirmava Jesus, o meu reino não é deste mundo. Tentando entender mais sobre o reino e suas implicações, destacamos aqui algumas concepções sobre o que o reino não é, para nos ajudar a concretizar melhor o nosso entendimento. Por exemplo, ele não é um sistema político de governo, ele não é um Estado religioso, ele não é a Igreja, ele não é o Vaticano, ele não é um reino político com Jesus reinando literalmente em Jerusalém.
O reino é o domínio de Deus nas áreas afetivas, intelectual e espiritual. Podemos também dizer que o reino é uma nova ordem. Onde o reino se localiza? Esse reino tem algum código de leis? Ele tem uma constituição? O que nós podemos dizer é que esse reino não tem um território físico, mas ele se localiza em nós. O território desse reino é dentro das pessoas que aceitam Jesus como Salvador, aqueles que creem em Jesus como Salvador e Senhor. A constituição desse reino está refletida no Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, que está lá no Evangelho de Mateus, nos capítulos 5 a 7. Outra pergunta que pode surgir é qual é o tempo de vigência desse reino. O tempo de vigência do reino é algo que começou com a primeira vinda de Jesus e tem a duração infinita com a sua segunda vinda. Embora o estágio final do reino seja perfeito, se fala da plenitude do reino, época em que essa plenitude será plena, será abrangente, o estágio atual do reino não é um reino perfeito. Isso ocorre por quê? Porque Satanás ainda possui espaço para agir. Veremos um pouco mais sobre isso daqui a pouco. No próximo quadro, vale observar que o reino de Deus possui seus próprios valores. Uma peculiaridade espantosa é que esses valores são invertidos em relação aos valores dos demais reinos. A seguir, vamos ver alguns exemplos disso. Cada item merece uma reflexão pessoal, mas nós não teremos tempo de fazer essa reflexão, mas eu vou passar com você os próximos 3 quadros mostrando esses valores invertidos e você vai ver como que eles são realmente invertidos. Vamos lá em frente, então, vendo esses contrastes. O primeiro contraste que nós podemos anotar aqui é tentar salvar a própria vida é perdê-la. E perdê-la é salvá-la. Isso você encontra lá em Lucas 9, 24. Outro valor invertido. Muitos bens valem pouco. Lucas 12, 15. A vida é mais do que alimento. Lucas 12, 22 e 23. Os últimos serão os primeiros. Lucas 13, 30. Quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Lucas 14, 11. A menor oferta é a maior de todas. Lucas 21, verso 2 e 3. No outro quadro, seguimos com esses blocos que foram divididos aqui apenas para facilitar o nosso entendimento. O terceiro bloco, então, o maior no reino é o que serve. Marcos 10, 42 a 44. Os pequenos serão grandes. Mateus 18, 4. Os humildes serão os mestres. Mateus 11, 5. Ser o primeiro é ser o último. Marcos 9, 35. Você consegue ver essas inversões? São valores completamente invertidos. Seguindo para o bloco 4, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos vivem, os oprimidos são libertados. E no próximo quadro, nós continuamos a ver mais contrastes, esses valores invertidos. Eles são contrastes porque eles são invertidos. A fome e a sede são saciadas. Lucas 6, 21. Os fracos são fortes, os pobres são ricos, os perseguidos são heróis. Ser liberto é ser escravo, os que morrem vivem. Tesouros no céu valem mais do que tesouros na terra, lá em Mateus 6, 19 e 21. Quem é forte não se vinga, não retalia. Mateus 5, 39 a 42. Quem não receber o reino como uma criança não entra nele. Marcos 10, 15. E o último valor invertido que nós encontramos, uma das maiores manifestações de poder, foi Jesus deixar-se crucificar. No próximo quadro, nós vemos um aspecto sobre cidadãos e não cidadãos do reino. O reino que vivemos hoje não está em sua plenitude. Comentamos isso rapidamente um pouco antes. E isso acontece porque o mal ainda está presente nesse reino. O mal que se manifesta no reino está sob o comando de Satanás
que ainda permanece solto, mas um dia será preso. O inimigo atua de forma persistente para atrapalhar ou mesmo impedir a entrada de pessoas no reino. Os que já entraram no reino não perdem a cidadania, não perdem a salvação, mas podem ficar distanciados. Alguns cidadãos do reino podem ser levados a se afastar de Deus. Quando isso acontece, tendem a levar uma vida miserável sob o ponto de vista da vida espiritual ou o aspecto existencial da vida. No mundo atual, crentes convivem com pessoas que ainda não entraram no reino. Jesus fala isso na parábola do joio, que se encontra em Mateus, capítulo 13, de 24 a 30 e de 36 a 43. Posteriormente, eu convido você para ler na sua Bíblia sobre essa parábola. É possível, lá ele fala de joio e fala de trigo. É possível que o joio represente os incrédulos e os falsos crentes, enquanto o trigo representa os cidadãos do reino, que são os crentes verdadeiros, os que têm Jesus como Senhor, Salvador e Senhor. Durante todo o tempo até a chegada da plenitude do reino, o joio e o trigo vão conviver. É isso que nós extraímos daquela parábola. Na linguagem da parábola, o joio é plantado por Satanás e trigo é plantado por Deus. No final dos tempos, caberá aos anjos separar o joio do trigo. O joio será jogado no fogo e o trigo será trazido para o celeiro. A parábola do joio e do trigo mostra que muitas vezes será difícil identificá-los. Como eles crescem lado a lado, nem sempre será fácil distingui-los, dado, obviamente, que eles são muito parecidos. Há pessoas não crentes, vou mostrar como é difícil identificar o joio do trigo, porque há pessoas não crentes que podem ser vistas como um tipo de joio, mas que são dignas e têm excelente conduta. E há, por outro lado, crentes dentro e fora das igrejas que têm atitudes tão ruins que não parecem ser trigo, que não parecem ser cidadãos do reino. Além de ser difícil saber quem é quem, não cabe ao trigo ficar julgando o joio. Ou seja, não cabe aos crentes ficarem olhando para o lado e ficar julgando quem vai ou quem não vai para o céu. Aliás, vale mencionar que dentre os vários dons do Espírito Santo que são dados aos crentes, visando capacitá-los para o serviço, não existe o dom de julgar quem vai ou quem não vai para o céu. A parábola do joio e do trigo ensina que essa identificação será feita pelos anjos no final dos tempos e não agora pelos crentes. Até a sua plenitude chegar no final dos tempos, o reino terá grande crescimento. Esse crescimento se dará à medida que as pessoas compartilharem o evangelho e viverem sua fé na sociedade onde elas estão inseridas. Uma outra parábola da semente de mostarda, que se encontra em Mateus 13, verso 31 a 32, ilustra isso. Nessa parábola, Cristo descreve o reino como um grão de mostarda, que, embora minúsculo, cresceu até se tornar uma árvore. A igreja não é o reino, mas os cidadãos do reino compõem a igreja. No próximo e último quadro, nós chegamos na nossa conclusão. Jesus disse a Pilatos, em João 18:36, meu reino não é deste mundo. E aí vem uma pergunta, isso significa que o reino de Deus só se relaciona com coisas espirituais? Cidadãos do reino são chamados para fazer diferença nos demais reinos, através de sua fé e conduta. Isso, porém, nem sempre será apenas espiritual. As ações de Jesus tiveram impacto no domínio espiritual e também no mundo social e político de sua época. Jesus não se envolveu em política, mas vários dos seus ensinos foram vistos de forma positiva pelos romanos, tais como amar os inimigos, andar a segunda milha, dar a outra face. Tudo isso era coisa de interesse dos romanos. Por quê? Porque o que eles mais desejavam era neutralizar as resistências e manter o império pacificado e estabilizado. Jesus foi executado pelo governo de Roma acusado de traição. Sim,
aprendemos que Jesus morreu pelos nossos pecados. Isso é verdade. Essa é a visão, é o aspecto teológico da morte de Jesus. Mas, humanamente falando, o motivo da sua condenação foi um motivo político. Como é que podemos demonstrar isso? Roma não era favorável aos ensinos pacificadores de Jesus? O que Jesus fez que provocou tal reação política de Roma a ponto de crucificá-lo? A placa em sua cruz dizia o quê? Jesus Nazareno, rei dos judeus. Note que essa placa não era uma homenagem ou elogio a Jesus, mas sim indicava o motivo dele estar sendo crucificado. Dentro de um território ocupado por Roma, Jesus se declarava rei. Mas, para os romanos, só existia um rei, que era César. Qualquer outro que se apresentasse como rei seria preso e morto por traição. Foi o que aconteceu com Jesus. Sermos cidadãos do reino poderá nos levar a nos contrapormos ao mundo. Praticarmos a cultura invertida ou aqueles valores invertidos que nós comentamos, valores do reino, poderá nos levar a sermos vistos como diferentes e talvez até como inimigos. Mas é assim mesmo. Um cristão que nunca é percebido como cidadão do reino de Deus está falhando dramaticamente em sua vida cristã. Se ele só importa consigo mesmo, lê a sua própria Bíblia, ora a Deus as suas orações, mas o tempo todo ele se restringe apenas a seus assuntos particulares, está falhando como cidadão do reino de Deus. Um cidadão do reino que trata mal as outras pessoas, é injusto, é caluniador, vive de mau humor, sempre procurando a dissensão, essa pessoa não está sendo um bom cidadão do reino de Deus. A vida cristã é coletiva e isso requer que nós nos importemos com os outros e que nós os tratemos bem. Na oração do Pai Nosso, o que significa dizer venha a nós o teu reino? Significa pedir que cada vez mais o reino de Deus se torne realidade na vida das pessoas. Significa mais gente aceitando Jesus como Senhor, como Salvador e como Senhor. Significa mais pessoas fazendo a vontade de Deus, tendo paz interior e paz umas com as outras. Por isso, finalizo esse estudo com uma oração. E a minha oração é: venha a nós o teu reino. E que você decida ser cidadão ou cidadã desse reino. Ficamos hoje por aqui, espero que você tenha gostado desse estudo. Lembre de falar dele para os seus amigos, para que outras pessoas também possam compartilhar desse estudo que nós tivemos aqui. No próximo quadro você pode ver um panorama de toda a nossa série sobre o reino de Deus, sobre as doutrinas bíblicas, melhor dizendo, e sobre a razão da nossa fé. Deixo com você, então, um grande abraço, esperando vê-lo numa próxima oportunidade.